Meu nome é Paulo Silva Belmonte de Abreu. Eu nasci em Camaquã, em 1953, no penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro, num parto domiciliar, e até no qual, no segundo dia, até falei, era um parto de gêmeas, foi um parto antecipado e onde vinha a falecer, que seria uma gêmea. Era uma família que teve, eu fui, enfim, foram 5 filhos, eu sou o segundo, né? E cresci até, fui até perto dos 9 anos, 8 anos de idade morando lá, numa vida que eu diria assim, é uma vida de uma cidade de interior que muito boa, eu gostava, que tinha vizinhança, tinha muitos, família, primos, né, tios, então era uma família assim muito festeira, gostava de comemorar tudo que é situação, e a gente via primos de diferentes idades e convivia, podia andar na rua junto, meu pai, a gente morava na cidade, mas meu pai sempre gostava, tinha um sítio que trazia melancia, frutas, a gente vibrava com aquelas coisas do dia a dia, assim, né? E eu acho que ali foi uma coisa marcante para a minha vida, essa vida assim, com gente, né? Convivendo com pessoas de diferentes gerações e com a sensação de comemorações de eventos, seja nascimentos, formaturas, tudo era festejado e comemorado entre grupos grandes. Então eu me sentia assim eu me sentia bem acompanhado, assim, né? E perto dos 7 anos, 7 para 8 anos, vim para Porto Alegre, onde meus pais, os dois, minha mãe era professora e meu pai funcionário do Banco do Brasil, vieram transferidos. Mas vim morar num bairro também em Porto Alegre, que era na Independência, que também tinha essa mesma característica, tinha turmas de rua, se andava de esporte de rua na época, que era jogava taco, já andava de carrinho de lomba, que na verdade ele andava primeiro de tábua de lomba, né? Onde se molhava com torneira ou se urinava na tábua para não escorregar e descer a lomba, assim, né? E depois travava com um vulcabras ou tênis, assim, que não tinha freio. E o colégio eu ia caminhando, era um colégio, um grupo escolar perto de casa, então também foi essa transição. Mudou-se ao mesmo tempo minha avó, vários tios que vinham, moravam também em Camaquã, vieram para Porto Alegre, morando num raio ali de 200 metros, então essa vida assim, com muita gente e brincando e fazendo cada evento e Páscoa, tudo era encenado, você gostava assim, de fazer a escolha de onde é que tem o ovinho, onde é que tem aí o mistério, quando é que vem o Papai Noel, até descobrir que não existe Papai Noel, mas todas essas coisas foram muito intensas, que dava a sensação de estar vivendo num mundo bem divertido e confortável, né? Isso lembro com uma infância que foi bem rica assim, de experiências, né? Uma das coisas que eu acho importante, depois olhando para a minha vida, é dar essa ideia de uma curiosidade, que por mais desinteressante que pode ser a gente olhar uma realidade, ela vai ter muitas coisas para a gente ver de vários ângulos, né? E como que explorar isso aí foi uma marca que eu acho que me lembro, deixou muito dessa infância. E eu acho que isso é uma coisa que, lembrando, marca muito no meu trabalho como médico, assim, é dessa curiosidade de entender o que acontece naquela pessoa. Esse tipo de experiência de vida também me fez sentir muito confortável para puxar assunto, me aproximar em pacientes dos mais diferentes tipos, assim, porque praticamente todos me lembram alguém da minha vida. Então, assim, não, ficar confortável em diferentes pessoas e curioso, e ao mesmo tempo para descobrir na vida deles, né,
hoje o que é como médico, é o que interfere na saúde deles, o que limita e como a gente pode fazer para que eles voltem a ter uma vida com mais satisfação. Esses anos iniciais, então, é que foram basicamente em grupos escolares, escolas públicas ali próximas de casa, né? Antigamente tinha o exame de admissão que era para passar do primeiro, né, então, para o segundo grau. O meu irmão havia feito no ano anterior o exame para o colégio de aplicação, que na época era uma escola experimental da Universidade Federal, onde haviam cotas, assim, metade era preenchida por acesso universal, por exame de admissão, e não lembro se era metade ou um quarto de pessoas que eram filhos de funcionários da universidade, né? Meus pais não eram funcionários da universidade, mas eu ele e meu irmão gostava e era perto, a gente ia também caminhando. Na verdade foi o único exame de admissão que eu fiz, foi no colégio de aplicação, onde eu fui aprovado, né? E onde eu cursei todo então o segundo grau, né? Foi de 67 a 71 foi o segundo grau. O primeiro grau que seria o ginásio, eu sou de 64, 63 a 67, né? Então foi todo feito nessa escola pública, que acho que foi muito também enriquecedor. Naquela época eu trabalhava com currículos inovadores e eram turmas muito pequenas, né? E muito coesas. Então são turmas que até hoje em WhatsApp assim, nós temos 100, 200 mensagens e trocas, porque dali também saiu gente que foi para diferentes áreas da vida e países, né? E sempre mantivemos um certo contato, né? Foi uma experiência muito boa, assim, seja dentro de classe, que a gente tinha, era estimulada a criatividade, a expressão artística, a pintura. Falando da Magliani, que foi uma grande artista de gravura, né? E eles traziam tudo o que aconteceu na sociedade. Eu me lembro até hoje eu me lembro passando uma tarde, por exemplo, com o Vinícius de Moraes, entrevistando e conversando com ele, tocando música e contando da vida, assim, né? É uma coisa que até hoje tu ouve um disco, pô, me lembro dele, né? Então, assim, tudo que tinha de cultural, artístico, era trazido para dentro do colégio, e a gente convivia. A própria decisão da medicina, por exemplo, eu não tenho nenhum médico na família. Tinha, sim, primo do meu pai, primo terceiro, tinha um ramo dos Abreu, que ficou lá por Santa Maria, tem muitos médicos, né? Mas eram todos distantes de mim. Para mim, o médico era uma figura de um cara que até assim que não era quem a princípio que eu aspiraria a ser. Era uma pessoa séria, chegava assim quando tinham coisas de risco de vida e morte e faziam coisas admiráveis, assim, mas não era uma coisa do meu dia a dia. O que entrou, na verdade, primeiro eu entrei mais na medicina pelo lado da biologia, pelo interesse pela vida. Isso, uma coisa que me marcou muito. Meu pai, ele fez faculdade, na verdade, foi de economia, mas entrou no Banco do Brasil como, hoje seria analista de crédito, né? Era fiscal do Banco do Brasil, que chamava de crédito rural. E então ele vivia indo avaliar propriedades rurais e eu nas folgas de colégio ia com ele, né? Na verdade, a grande entrada foi na biologia, né? E como eu era bastante curioso, né? A gente vendo eu me lembro quando fomos estudar Saint-Exupéry, né? E que o Saint-Exupéry fala de uma cobra que engoliu o chapéu, e fica falando de como é que... Eu digo, isso aqui já aconteceu comigo. Eu gostava, quando via no campo, uma cobra com a barriga grande, né? A minha primeira curiosidade era pegar e matar a cobra e abrir para ver o que tinha na barriga dela. Às vezes tinha um sapo inteiro, um rato inteiro, e às vezes eu abri para ver o que tinha no rato que estava dentro da cobra.
e gostava de secar, aí depois de ver os órgãos e depois ainda dava tapete para brinquedos de criança, de boneca das minhas irmãs, eu botava madeira com piledinho e curava com sal e coisa e dava um tapete de bicho para elas brincar com as bonecas, assim, né? Então a curiosidade minha da medicina, na verdade, entrou via biologia. Ao longo do curso eu passei por diferentes, uma época eu queria ser cirurgião plástico, então alguns anos eu comecei porque achava que podia reconstruir rosto, face, mamas, abdômen, achava fantástico recuperar um órgão, a pessoa tirar um dedo, botar o dedo de volta, aquilo ali me fascinou, tanto que até fui acompanhar extracurricularmente, assim, né, que no fim, não, que eu não é desencantou, eu achava interessante, mas achava que queria mexer mais nisso, né, tanto que depois, mas na cirurgia, eu acabei uma época, eu queria ser neurocirurgião, né, e interferir até de fazer cirurgia do comportamento, de poder corrigir algum comportamento aberrante, não só epilepsias, mas outras formas de doença que modificavam o comportamento da pessoa. Nesse meio tempo também aí a grande medicina interna também me fascinou, né? Tive grandes mestres, assim, principalmente na Santa Casa, assim, com a enfermaria 2, foi a enfermaria que marcou muito, que era de nefrologia, né? Que era comandado pelo professor Odilo Lobato, mas tinha um time de primeira, eu achava assim que era quase tipo os 7 mosquiteiros, assim, lembrava, uma coisa heróica, da jeito deles trabalharem, né? E explorarem assim, a sintomatologia, a vida do paciente, todo mundo e da equipe, mesmo os alunos, podiam, o que eles traziam de informação era aproveitado para discussão sobre os casos, né? A gente se sentia valorizado e ao mesmo tempo a ideia de montar um quebra-cabeça de cada paciente, um quebra-cabeça a ser montado, né? Um desafio, e que é um modelo de trabalho que até isso eu aprendi lá e ensino até hoje, mais ou menos desse modelo, que eu acho que é o melhor do que a gente olhar uma pecinha, como se fosse um quebra-cabeça a ser montado. A psiquiatria entrou por acaso, porque eu estava dividido quase desistindo da cirurgia plástica, e fascinado pela medicina interna e o olho nessa questão de como regular comportamento, né? Quando foi um professor da faculdade convidou para estagiar em trabalhar em hospital psiquiátrico, acompanhando pacientes internados. Eu, na época, foi lançada, chamava a figura do acompanhante terapêutico, que é alguém com idade semelhante do paciente e que ajudava, seja na crise, em geral quadros psicóticos graves, ou depressivos, ou esquizofrenia, ou toque grave, fobias graves, em que a pessoa estava gravemente doente e a gente acompanhava, seja lá dentro do hospital, para meio que recuperar a noção de realidade e até a saída, depois a transição para casa, e acompanhava em casa ele retornar a estudar, ter família, filhos. Então, era primeiro assim, bom, era um estágio extracurricular e era remunerado, e bom, eu vou tirar uma renda, porque assim, a ideia, bom, aí ou vai fazer clínica ou fazer neurocirurgia, que eu achava que eram coisas que eu ia mudar mais. Aos poucos do que eu fui, na verdade, me encantando, atraído, é o mistério da loucura. Acho que o que me marcou muito no hospital psiquiátrico, esse paciente, assim, o mistério quando é que o sujeito perde a razão. Porque a gente via e muitos faziam os exames que daíam na época, nem tinha tomografia, era raio-x, mas aparentemente não tinha nada, fazia eletroencefalograma, não tinha nada visível acontecendo no cérebro das pessoas, e eles perdiam a razão, acreditavam em coisas que não existiam, ouviam vozes de pessoas que não estavam presentes, né?
claramente aquilo para mim era doença, né? Era alguma doença, mas a sensação é assim aqui, não era detectada, era uma coisa invisível. Então o desafio, onde é que, qual é o que eu sabia de neuroanatomia, qual é a parte do cérebro que está regulando a emoção, a gente sabia, complexo os complexos envolvidos, de amígdala, de hipocampo, depois lobo frontal, de processo envolvido na razão, no raciocínio, né? Que estava aquilo, na verdade, aquele mistério da loucura que no fim tirou muito o interesse dos outros, porque eu digo, bom, nisso eu vou precisar saber da medicina interna, qual é a descarga bioquímica que acontece ali, qual é a anatomia que deve ser uma anatomia microscópica, deve ser alguma substância que a gente não detecta ainda, né? Então, que chamou para estudar, então, até nem foram os quadros de neurose, não, era a loucura que foi me chamando para a psiquiatria. E esse eu acho que eu diria que é uma linha que acabou me encantando lá do meio, parte final da medicina, da escolha da psiquiatria, e dentro da psiquiatria, onde até hoje, onde eu juntei um grupo já de há mais de 10 anos, tenta fazer até uma subespecialidade, né, que chamam de neuromodulação, ou psiquiatria intervencionista, que é a área da psiquiatria que busca métodos mais efetivos de ajudar na loucura, de realmente reverter a loucura, né? Muito nessa área, na loucura também é o que chamariam de a advocacia, ou luta pelos direitos de acesso a tratamento para esses pacientes, de acesso a medicamentos de alto custo pelo SUS, né? Acesso a vaga de hospital, que é uma coisa que foi muito restringida, né? E acesso a tratamentos de mais alta complexidade, seja de modulação cerebral por estímulos. Hoje a gente vê tudo que estimula pode mexer o cérebro, estímulo luminoso, estímulo auditivo, quer dizer, ultrassom, espectro infravermelho, correntes elétricas contínuas ou alternadas de baixa, uma carga de uma bateria de um celular, por exemplo, dependendo do lugar e do meio e da frequência dos parâmetros que tu estimula, tu pode fazer com que a pessoa que está querendo se matar deixe de querer se matar, a pessoa que não quer sair da cama tenha vontade de sair da cama, ou de uma pessoa que não sai de casa porque todos os carros de cor branca se comunicam entre si, ficam seguindo ele onde ele ande, e está atrás disso tem uma organização que usa chips implantados, todas aquelas crenças. Hoje a gente ainda tem limitações, mas essas coisas ainda podem ajudar a reduzir a loucura, né? E então, onde é digamos, é uma linha, diria, seria o maior fio condutor, assim, que me encantou ali e que segue me atraindo até hoje. Como é que essa carreira aí eu pude... Claro que dentro da minha curiosidade eu sempre também quis conhecer o que havia fora, né? Então, na época, já na graduação, o que eu entrei muito cedo assim, na vida associativa, então a associação, seja daqui, local, a nacional, e desde cedo gostava de ir em congressos, tanto que muitas vezes eu ia lá como ainda aluno, ou depois como residente, e falava essas questões com professores, e daqui a pouco eles achavam que eu era professor já, não, eu estou terminando a faculdade, mas assim, gostei muito, e logo que entrei, né, passei a participar dessas entidades a nível nacional, mas nacionalmente estava um pouco mais limitado. Eu achei assim, de experiências, já como doutorando, fiz um estágio aquele opcional, doutorando em Buenos Aires, que era um hospital italiano na época, que era
Eu acredito que era o melhor hospital da América Latina, né? Depois ele foi desmanchado, depois de alguns outros governos, assim, mas era um hospital onde tinha, que depois quando eu fui de terminar a residência, eu disputei por diferentes vezes, assim, na terceira vez eu consegui ser aceito na Universidade de Johns Hopkins para fazer mestrado, né? Onde entrei lá, o complexo hospitalar deles, eu digo, bom, o italiano não estava muito por trás, né? Claro que deles era muito melhor, mas era mais ou menos esse modelo. E eu diria assim, a Johns Hopkins eu entrei nesse modelo, assim, me marcou muito, e também é uma universidade dedicada à investigação das doenças e dos fatores que podem alterar a distribuição das mesmas. Quando a gente fala isso, tu fala de epidemiologia, tu fala de inovação, seja de inovação em cirurgia, em drogas, ou de prestação de serviços e de técnicas de trabalho e acesso dos pacientes para essas técnicas. Então, todo esse bolo, que é o grande ideia da Hopkins, onde eu fiz o mestrado, depois fiz o que me chama sanduíche de doutorado, eu retornei, é um grande marco assim, da minha vida, de investigação e de dedicação a um paciente, e a um paciente doente, né? E aí é um comprometimento com ele, não só num período que está, mas com a vida desse doente. Então é a ideia de comprometer com alguém e segue ele ao longo da vida e segue com a responsabilidade de apontar tudo que possa ser melhor para ele, né? Então eu fiz esse mestrado lá, depois concluí parte dentro do doutorado. Mais tarde, depois, trabalhei anos no estudo conjunto com universidades de Portugal e a americana, era uma conexão, na verdade, da Universidade de Harvard, mas onde a gente, inicialmente foi que nos aproximou e é que a gente queria estudar os genes que determinam a loucura. Então fizemos um consórcio grande que funcionou por mais de 10 anos, agora cada um foi para áreas mais específicas, mas a gente estudava, buscava isolar mutações em determinados genes que podiam deixar a pessoa mais vulnerável para ficar louco, para psicose, e outros genes que podiam proteger, né? E genes que ajudavam a ter ou melhor ou pior a resposta aos medicamentos. Então, isso envolveu gente, em Portugal envolveu a Universidade de Coimbra, Braga e do Porto, e envolvia também, mas aí mais postos de saúde nos Açores, e depois a Harvard, onde envolvia hospitais de veteranos. Assim, né? Então, onde a gente fez um pool juntamos, sei lá, milhares de pessoas e estudando mutações pontuais, que seriam mutações mais polimorfismos, formas de expressão alterada de mesmos genes e vendo a relação dela, focalizando principalmente na psicose, né, que é a forma mais conhecida legalmente assim, da loucura, da perda da noção. O ingresso da academia, na verdade, foi a gente chama serendipity, né? Foi serendipiticamente, porque a academia sempre pareceu uma coisa assim que era mais de um prêmio para um fim de vida, mas eu sempre achei que podia ser mais. Eu não conhecia muito da academia, mas achava que era uma coisa mais para a gente aposentada. E vi a academia da Suécia ali, com aquele professor, que ele também era professor já em época de aposentadoria, mas ele estava lá e ficava na África lá, atendendo, avaliando gente em barracos, né? E aí alguns professores me comentaram, olha, vai lá ver e tal. E aí até que na verdade o Sérgio, que é membro da academia, que me disse, olha, alguns colegas, a gente pensou, se tu te interessa, o perfil, vai lá, vê o que tu acha, né? E eu comecei a frequentar as reuniões, porque às vezes eu achava até que eram reuniões, a gente tem
uma visão muito... Agora a gente está lutando para melhorar, mas a gente tinha uma noção que era um lugar tipo um Olimpo, que só ia gente, assim, tanto que os melhores professores nossos entraram para a academia. Então, parecia uma coisa assim inatingível e que eram reuniões secretas, onde as criaturas comuns, os mortais, não podiam aparecer. E que, na verdade, não eram, mas eu acho que não havia uma divulgação clara disso, né? Então, quando eu comecei a olhar, eu digo, pô, isso aqui é um lugar que eu gostaria de estar junto, não só para ficar assistindo, porque era uma coisa também que eu sentia falta de estar dentro, mesmo diferentes entidades, associações médicas, de estar com a medicina como um todo, e olhando ela, então os temas que se entravam era a medicina global, a saúde global, tanto do ponto de vista super técnico, professores que eu admirava na habilidade cirúrgica, por exemplo, de transplante cardíaco, de cirurgias vasculares grandes, ou implantes, ou grandes clínicos, mas via que ali a gente discutia de novo, era como que voltar para um básico de medicina, que a medicina é uma só, não ficava isolado numa especialidade, tá? E ao mesmo tempo, com a experiência que tinham, podiam sintetizar e ajudar a dizer o que é importante em cada uma dessas situações e poder, até na verdade, tornar público isso, tornar como posição de academia. Então, foi uma coisa que eu fui meio que por acaso, de curiosidade, explorar, achava que era uma coisa assim muito fechada, vi que não é fechada, só isso, talvez não tinha ainda se organizar tanto para difundir o que ela faz e que é pensar na medicina como um todo e como é que ela pode evoluir, pode contribuir mais para uma saúde integral das pessoas. Então, depois acabei, até nessa disputa, né, fui entrevistando, mostrado na minha uma eleição, a cadeira é disputada por sua vez com uma votação própria, né, então certame, então fui buscar conhecer o fazer contato com professores que eu conhecia antes e que foi também uma experiência muito boa de ver, fantástico, carreiras diferentes, cada um percorreu um caminho para chegar e todos, mas no fim com um pensamento comum assim, sobre o que é saúde e o que é o nosso papel na saúde. Curiosamente, quando eu digo, bom, nunca fomos, e nem a minha mulher é filha de médico e médico de interior, então ela achava, mas também assim, nós fizemos um acordo de que nós temos que dar a maior chance dos nossos filhos escolherem o que quiserem, né? Nós tínhamos 2 filhos só, o terceiro, né, nós perdemos, então, mas ainda na gestação, né, e resolvemos ficar com 2. Mas eu indiretamente tentava, assim, fim de semana, tinha que ver paciente no hospital, eu digo, tá, vamos lá, vou jogar bola com meu filho, vamos sei lá, mas vamos dar uma passadinha antes, ver se encantava ele, chegava, apresentava para os plantões, eu vou ver os pacientes, dava um papel, um desenho, fica desenhando aqui e tal. Achava que ele ia gostar daquilo. Tempo depois ele dizia, isso era muito chato, porque ele está em sol lá, eu queria jogar, eu digo, e foi o contrário, ele dizia assim, eu não quero trabalhar nessa coisa aí que eu não posso estar na rua jogando aí, tem que ficar aqui fechado dentro do hospital. A minha filha também levava, ela também disse, pai, trabalhar, a gente tem que descansar, e depois chega em casa de noite, os pacientes ficam ligando, ficam dando atenção, achou muito chato. Curiosamente, eles escolheram profissões, a minha filha foi para publicidade e o meu filho para arquitetura, onde eles trabalham mais fim de semana do que eu. Eu digo, olha aqui, se quiseram fugir achando que não, de trabalho de vocês, eles mesmos, para fazer bem feito, não tem hora, não tem, e os dois têm nas suas carreiras, estão indo muito bem. Meu filho é sócio de um escritório que é um dos 10 melhores do Brasil, destaque com prêmios mundiais de arquitetura, né, e que é um escritório que fez parte da remodelação ali do Porto do Rio de Janeiro. Eles agora disputaram a casa e toda a memória do Lemax, é o projeto deles. Eles têm projetos assim fantásticos, né? Estão indo bem. A minha filha
desenvolve produtos para uma empresa grande. Esse ano já teve na China, ficou um mês, tem um show de nome em Paris, ela vai lá ver produtos, ou em Nova York, ela está numa carreira que é bem o que ela queria, mas assim, o Ricardo não trabalha mais em fim de semana que eu, né? Mas que bom que os dois estão em carreiras que gostam. Eu acho que eles considerariam bem a medicina mesmo, né? Eu acho que eles escolheram bem, a gente apoia e está faceiro por eu. Claro que o que a gente tem muito em comum, e isso até eles, no Dia dos Pais, nos disseram assim, que era, às vezes, assim, que é um pai explorador. Eu sempre quis explorar o mundo, assim, desde cedo, todos os congressos e a ida para os Estados Unidos, depois para a Europa, eu sempre levava com os filhos. Então, eles adoravam ficar numa janela, ver o mundo, depois descer, olhar o que tinha lá embaixo e explorar. Vamos conhecer, vamos pegar, sair caminhando nas ruas, vamos entrar e conhecer as pessoas dentro das casas, conversar com gente e explorar outros lugares, assim. E eles dois iam aprender e eles me chamam, o pai, de gostar de aventura e de exploração. Por exemplo, gostava com eles, esquiava, então um puxava o outro no esqui. Meu filho ainda joga o tênis, quando ele está jogando muito melhor que eu fico lá, entro em dupla sempre com ele. Então, assim, gosto muito também de esporte, de praia, gostava de correr, agora não posso, gosto muito de caminhar e explorar bichos e coisas que eu encontro, trago para casa, mostro, né? Então, claro que hoje esses esportes estão mais reduzidos, mas eles mesmos dizem que lembram e que gostam disso, que aprenderam comigo, assim, de explorar o mundo, da curiosidade de explorar o mundo.